Estamos de volta com você para falar agora sobre meditar. Meditar tem sido a saída para quem está assim com a mente muito barulhenta, vive sendo atacado pela ansiedade, eu vou dizer que a maioria de nós, né? A prática aumentou bastante nesses últimos meses de isolamento social. E aí nós convidamos, né, o professor de meditação transcendental, Henry Valério, que é praticante da meditação há muitos anos, né, e compartilha esse conhecimento. Henry, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Se você quiser também fazer alguma pergunta para ele, fique à vontade. Henry, qualquer pessoa pode meditar. E o que você tem percebido nesses tempos de isolamento social? Olha, antes do isolamento já existia muita procura e muita queixa, principalmente. Sempre falei que a ansiedade é a campeã das queixas. Uhum. Agora com o isolamento, isso aumentou muito, Mônica. Verdade. Assim, no mínimo uns 60%. Eu percebo as pessoas com ansiedade que já estava alta, aumentar mais ainda. Né? É um desconforto muito grande, né? A pessoa começa a sentir angústia, começa a sentir palpitações e tudo mais. Né? Então realmente aumentou bastante. Aumentou bastante. E como é que eu posso trazer a meditação? A gente sabe que existe todo um processo, mas nesse momento, com dicas simples, eu posso trazer a meditação para acalmar um pouco na minha vida? Olha, para quem eu sou professor da técnica da meditação transcendental, né? Então a pessoa tem que passar por um treinamento. Exatamente. Mas para as pessoas que não sabem ainda, que não aprenderam essa técnica, existem coisas simples, Mônica, que a gente pode fazer, né? Essa técnica que eu ensino é uma técnica extremamente simples. Então, que às vezes ela é tão simples que às vezes a pessoa duvida da eficiência dessa técnica. Então tem coisas simples que a gente pode fazer que pode ajudar a gente a diminuir um pouco a nossa ansiedade, né? Normalmente quando a gente está muito ansioso, a gente respira muito para a parte torácica aqui, né? É mais aqui em cima, né? A gente não respira aqui por baixo, a gente não deixa a barriga encher de ar, né? Como a gente diz, né? Então, uma prática simples que a pessoa pode fazer quando sentir isso, mesmo que ela não sentir, melhor dizendo, umas 2 vezes ao dia, por uns 10 minutinhos a 15 minutinhos, ela sentar em algum lugar confortavelmente, não importando se tem muito barulho em volta, mas sentar confortavelmente, fechar um pouquinho os olhos ali, não importa se a mente está muito cheia, com muita preocupação, mas ela colocar um pouquinho a atenção dela e sentir um pouquinho o corpo. Sentir o corpo, não é concentrar no corpo, é apenas sentir o corpo. E ao sentir o corpo, procurar respirar de uma forma mais ampla e sentindo o ar entrando e saindo, principalmente deixando o ar, né, a gente deixar o ar, né, mais para isso, encher a barriga, né, que a gente diz, né? Deixar e perceber o ar entrando e saindo, colocando a atenção ali no corpo. Se a pessoa fizer isso 2 vezes ao dia por uns 10 minutinhos, muito provavelmente ela vai sair dessa prática já mais aliviado a ansiedade. Eu tenho ouvido, você também deve estar percebendo isso, as pessoas dizendo assim, estou cansada, estou cansado, estou cansada, estou fadigado, estou prostrado. A meditação pode ajudar nisso também? Com certeza, isso também vem da ansiedade, Mônica, porque a né? ansiedade ela Consome, corrói, ela né? consome muita energia, né? Muito pensamento a ansiedade gera. Nós temos uma natureza, Mônica, que a gente conhece também como nosso cérebro primitivo. Então, por exemplo, se a gente está caminhando no quintal da nossa casa e por um acaso a gente vê uma cobra ali, a gente vai imediatamente ter uma reação animal nossa, instintiva, né? Vai disparar coração, respiração e tudo mais. Agora, nessa pandemia, é mais ou menos isso que aconteceu. Houve uma incerteza enorme na cabeça de todo mundo, medo de pegar o vírus, de isso, aquilo, de morrer, e a gente morrendo. Então isso gera uma mesma ameaça. O seu cérebro entende perigo de vida. Então ele aciona muitos mecanismos de estresse que ele entende que você está numa situação de luta ou fuga. Entende? E aí começa coração disparar, começa pensamentos negativos, medos, né? Principalmente a nossa amígdala cerebral, ela é o nosso centro de medo do cérebro, né? Eu falo que sempre não é a nossa amígdala que a gente conhece aqui, né? A amígdala cerebral. Então ela aumenta de tamanho, é como se fosse um bombeiro ali que está ligado, olha, perigo de vida. Então a gente precisa mandar estímulos para a nossa fisiologia, para o nosso cérebro, de que está
tudo bem, de que dá para amenizar isso, né? E a meditação, no caso, ela atua direto nisso, ela diminui a atividade da amígdala e toda a área animal do nosso cérebro. A gente tem, inclusive, 2 depoimentos de alunas do Reno, que eu vou trazer já já para vocês, mas antes tem uma outra amiga nossa, a Luciana do Tibere. Qual o melhor, eu acredito que o melhor horário para fazer a meditação? Você falou dos 10 minutinhos, a pessoa escolhe o melhor horário? Não se preocupar muito com o horário, mas assim, uma vez pela manhã e uma vez à tarde. Não ficar muito bitolado nessa coisa de, tem que fazer na hora do pôr do sol e tal, porque daí a pessoa não está acostumada a acordar cedo, vai ter que acordar de madrugada, né? Então, fazendo 2 vezes ao dia ali, uma vez pela manhã, a hora que acordar, por exemplo, e uma vez à tarde, no final da tarde, já é uma boa. Ou então um pouquinho antes de dormir, isso que eu ensinei, fazer um pouquinho antes de dormir, isso já pode dar uma acalmadinha legal. Nossa, vai melhorar o sono até. Deixa eu trazer um depoimento aqui, né? Um dos depoimentos de alunos do professor Henry, né? Que praticam a meditação. Vamos lá, vamos ver a primeira. Com a meditação transcendental eu consegui não tomar mais remédios tarja preta, mais remédios para ansiedade, tudo por orientação médica. E também foi muito importante a meditação nesse período de pandemia, nesse período tão importante que está todo mundo estressado, preocupado. Eu tô calma, eu tô tranquila, eu tô conseguindo manter o equilíbrio e tomar decisões de maneiras mais equilibradas nesse período tão difícil para todo mundo. Ou seja, quando eu começo, eu arrisco na meditação, eu não esqueci o nome dela. Professor. Sofia, muito obrigada. Sofia de Uberaba, né? A gente já começa a perceber imediatamente esses resultados e vamos colhendo frutos dessa prática da meditação? Olha, Mônica, eu pratico essa técnica há 18 anos e ensino há 12 anos. Né? Aqui em Uberlândia faz 8 anos, fez 8 anos agora em agosto. E a gente vê, normalmente, Mônica, 3 dias de prática a pessoa já começa a sentir os efeitos. 3 dias de prática a pessoa já começa, nossa, eu tô mais calma, dormi melhor, dormi a noite inteira, que estava picando à noite. Olha rápido. Só, tem a Fernanda, ela falou, Mônica, eu nunca meditei, tenho uma certa dificuldade para concentração, meu cérebro é muito acelerado. Ela pode começar daqui a pouco, depois terminar a manhã total, ela pode fazer, né? Pode. Esses Como dois que é o nome momentos. Dela? É a Fernanda. Fernanda, existe um mito muito grande com relação, quando a gente fala de meditação, existe um mito muito grande que a gente liga à concentração. Né? A gente acha que a gente precisa se concentrar para meditar. A coisa mais contraproducente que você pode fazer numa técnica de meditação é você tentar se concentrar. Isso vai deixar você mais ansioso. Então, fazer isso que eu falei, de respirar e tudo mais, é muito mais fácil e não vai deixar você se sentindo meio tensa quando você se concentra. Tem um amigo nosso, ele falou, Mônica, quando eu me proponho a trabalhar essa respiração, né, de encher a barriga, ele tem grande dificuldade na concentração e sente uma leve dor de cabeça. Tá fazendo algo errado? Tá, ele está tentando, ele está se concentrando e o corpo dele está dizendo assim, você está forçando demais um processo que poderia ser muito mais simples. Marcos, pare de se concentrar na coisa e simplesmente sinta o ar entrando e saindo, não precisa ficar se concentrando. Isso é que está te dando a dor de cabeça. Vamos conferir mais um depoimento de mais uma aluna do professor Henry. A gente conheceu a Sofia, vamos para a próxima. Acredito que se eu não estivesse fazendo essa meditação, eu estaria num quadro muito complicado de ansiedade, síndrome do pânico, os quais eu já sofria. Então, essa técnica, ela trouxe um alívio muito grande para a minha vida na questão de insônia, ansiedade, estresse mesmo, né, que a gente está enfrentando agora com mais intensidade. E eu só tenho a agradecer ao professor Henry por ter me trazido esse alívio. Essa técnica realmente fez uma grande diferença na minha vida. Aí eu aproveito, como é que é o nome dela, professor? Yara. Yara, meditação transcendental, qual que é a diferença? Essa é uma pergunta importantíssima, né, que todo mundo quer saber, porque sempre falam de meditação, Mônica, se entende que eu preciso me concentrar para meditar. Sempre se leva a meditação à concentração. A meditação transcendental ela é a única técnica no mundo de meditação que ela não envolve nem a concentração e nem a contemplação. Você não tem que ficar imaginando as coisas ou ficar se concentrando em algo. Isso faz dela uma técnica única de meditação.
a qual uma criança, por exemplo, pode aprender. Nessa turma dessa semana aqui em Uberlândia tem uma menininha de 12 aninhos que está fazendo. Então uma criança pode fazer, porque não envolve nem concentração e nem contemplação. Pauso, eu faço a pausa e concentro não, deixo vir a respiração, sinto. Nesse caso, desse que eu ensinei, sim, né? Fazer a respiração sem se concentrar. Na técnica da meditação transcendental, aí já existe um procedimento, um protocolo que a gente faz que não usa a respiração, mas o nosso consumo de oxigênio, ele chega a baixar 2 vezes mais do que o sono profundo. Ou seja, o descanso proporcionado numa sessão de 20 minutos dessa técnica, ela proporciona um descanso que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo. E isso dissolve tensões e estresses profundas na fisiologia. Só para a gente encerrar rapidamente, Henry, para a gente poder enfrentar essa jornada que ainda é longa. Pois é, realmente tem que faça uma prática regular de estar com você mesmo, pelo menos de 10 minutinhos 2 vezes ao dia. Faremos. Obrigada, viu, Henry? Obrigado. Volte mais vezes para trazer mais sobre meditação. Com certeza. Bom? Esse é o Henry Valério, professor de meditação transcendental. Obrigada, Sofia e Yara também, que participaram conosco, trazendo a sua experiência. Um abraço a todos lá, viu? Obrigado.